E como é que o sexo ele é entendido por cientistas, pessoas que trabalham e entendem como é que o cérebro funciona, porque é um dos grandes motores da vida, né? Ele também pode virar um vício, ele é um grande motor que pode foder a cabeça inteira da pessoa. Tem algum case, algum exemplo de como que o cérebro interpreta essa vontade de se reproduzir? Como é que muda a dopamina, a serotonina? Assim, existem alguns comportamentos inatos que a gente libera dopamina e a gente é motivado a fazer. Então, por exemplo, sede e fome, o que faz, inclusive os livros textos de neurociência, eles sempre falam sobre os capítulos de motivação. Eles são muito mal construídos. Foi mal os autores, mas eles não são brasileiros, então não vão ver isso. Eles são mal construídos, porque eles não dão ênfase para esse aspecto que eu falei agora da dopamina, de comportamento, de buscar. Eles falam muito da motivação no contexto, é relevante no contexto de comer e se saciar e se reproduzir. Então, quando você está com fome ou com sede, o que faz você ter a motivação de buscar o alimento é a dopamina. Ela faz você ir buscar aquilo. Sexo, mesma coisa. Sexo tem que ser um comportamento recompensador, porque ele foi selecionado para ser. Caso contrário, a nossa espécie não iria evoluir, não iria se reproduzir. Porque é essa questão na questão darwiniana da situação, né? O organismo o organismo que mais evolui é aquele que mais se reproduz. Porque quando você se reproduz, você tem uma probabilidade maior de ter algum dos seus descendentes que tem uma característica que é favorável dentro daquele meio. E essa característica depois vai ser selecionada pelo ambiente e vai fazer você evoluir aquele tipo de característica específica. Então o sexo tem que ser prazeroso por esse ponto. Mas aí a mesma pergunta que você me faz do sexo pode ser translacionada para comida, né? Por que tem pessoas que viciam em comida? Por que tem pessoas que viciam em sexo? Porque, novamente, a resposta para essas perguntas envolve questões multifatoriais. Por exemplo, se você é uma criança, a região do cérebro que é envolvida com a nossa recompensa chama núcleo accumbens. Núcleo accumbens. Accumbens? Isso, núcleo accumbens. Me sacaneia primeiro pra falar errado, depois falar certo, né? Já te saquei, te peguei já. Cara, essa região do cérebro, ela é... Se você estimula essa região do seu cérebro, você fica recompensado. Inclusive tem experimentos que os caras colocaram um eletrodo no ratinho, e o ratinho, quando apertasse a alavanca, liberava dopamina nessa região. O ratinho apertava a alavanca até morrer de exaustão. Porque ele te dá tanta recompensa que você não precisa mais nada. Caralho. E se você é uma criança e você come muita comida gordurosa e calórica, os pesquisadores perceberam que quando você fica adulto, você tem uma modificação dessa região envolvida com recompensa e aumenta a chance de você ter busca por prazer. Você fica uma pessoa muito sensível à dopamina. Qualquer coisa que te libera dopamina, você vai buscar. E o que normalmente libera dopamina de forma natural? Comida, sexo, jogos, drogas. Você vira uma pessoa impulsiva. E quando esse núcleo accumbens, que é lá na região do meiuca do cérebro, lá, aumenta a atividade, o córtex pré-frontal perde. Então o córtex pré-frontal tá perdendo a atividade. Ele não consegue lutar, cara. Tu vai virando aquele cara que virou um animal lá. Tu vai chegando cada vez mais perto desse animal. Você vai ficando mais no espectro de um comportamento mais de instinto. E que tem um negócio que, tipo assim, o vício na comida, eu consigo entender porque o cara precisa comer pra continuar vivo, e aí ele se vicia. Não sei se é essa a explicação, mas eu consigo compreender de uma forma mais ignorante. O do sexo ele é mais interessante porque em primeiro lugar, a gente transa e não se reproduz. Não é que nem a comida que me alimenta e faz eu viver mais um dia. E eu não consigo entender onde é que tá esse negócio que faz o cara querer se reproduzir. Eu sei que por base a gente quer se reproduzir pra manter a nossa espécie aí. Mas onde que tá isso? Isso é um comportamento... Tá lá no reptiliano? Existe uma área específica? Tem um cara chamado... que tem um livro chamado Princípios e Neurociências, o cara chamado Eric Kandel. Foi o cara que basicamente descreveu como que a gente aprende. Ele que descreveu os mecanismos de neuroplasticidade, principalmente os mecanismos intracelular de como o seu neurônio, as suas células do cérebro mudam frente a uma experiência. Ele mostrou que você, de fato, cresce o seu cérebro, as suas células. Você tem... O neurônio é tipo uma árvore.
E quando você aprende alguma coisa, essa árvore aumenta. Ela cresce, elas têm novas conexões. Depois dos 25 anos isso fica mais difícil, mas o foco consegue induzir. Então você só aprende coisas depois dos 25 anos se você focar naquilo. Por isso que terapia, eu sempre digo para os meus pacientes que é um tratamento biológico. Você precisa, é um tratamento, é como aprender uma nova língua. O paciente precisa focar na terapia para resolver o problema. Para alcançar essa neuroplasticidade, para aumentar a atividade do pré-frontal e diminuir a atividade desse cérebro mais instintivo, emocionalmente falando. Mas ele tem num capítulo no livro dele que ele fala do hipotálamo. O hipotálamo é uma região do nosso cérebro que tem células que, quando aumentam a atividade, aumenta o nosso comportamento sexual. E esse hipotálamo está lá na meiuca lá do cérebro mesmo. Lá no meio. Então, de fato, o comportamento sexual é um comportamento mais instintivo. Né? E ele percebeu também, e espero muito que eu não seja mal entendido aqui agora, mas ele percebeu também que esse hipotálamo tem uma população de neurônios que responde, no ladinho que responde ao sexo, à agressividade. E tem uma população no meio dos dois que responde aos dois. Por quê? Porque a gente evoluiu. Se você olhar, por exemplo, dois macacos transando, é um pouco agressivo. Não só os macacos. Então, assim, sim, só que a gente tem que ter esse controle frontal, esse controle de cima para baixo, de falar, cara, segura seus impulsos aí, que as coisas, a banda não toca assim. E tem um pesquisador chamado Joseph Ledoux, que ele estuda emoções, é um dos maiores estudiosos na área das emoções, que ele fala que a gente tá voltando, cara. Ele fala que em vez da gente estar evoluindo pro pré-frontal para frente, a gente tá voltando a viver mais com as camadas de baixo. Porque a gente tá emocionalmente mais... Sabe? A gente não consegue lidar com tanta coisa, Tu abre o YouTube aí, é só bunda. O pessoal rebolando, sexo, é só isso que se fala. A gente tá realmente voltando. Eu concordo. Treta, coisas aversivas. Essa tese é maravilhosa. E é legal, assim, ele mostra que, devido ao mundo moderno, que foi o que você comentou, você tem muita coisa para conseguir administrar do ponto de vista emocional e você meio que se perde nisso, né? O cérebro buga e ele começa a voltar pro meio, lá pra meiuca do cérebro. Exatamente. E o seu comportamento começa a ser mais regido por ali. E isso é complicado no contexto de saúde mental, porque se você pegar pacientes com ansiedade, com depressão, por exemplo, ou com estresse, via de regra, o paciente tem uma baixa atividade do córtex pré-frontal e uma alta atividade dessas regiões emocionais. Interessante. E isso modifica a forma com que o paciente interpreta o mundo. É como se ele usasse uma lente e essa lente estivesse suja. Então ele identifica que as pessoas estão falando mal dele, ele identifica que todo mundo está contra ele, ele acha que ele é um merda, ele acha que que ele não vai dar certo no futuro. E quando você olha para a pessoa, você pensa, mas não existe evidência para a pessoa pensar isso. Ninguém de fato falou mal dela, ninguém falou que não gosta dela, e ela é uma pessoa inteligente, ela tem tudo para dar certo se ela se esforçar e se ela sair disso. E aí entra a questão de desmistificar o que é um processo terapêutico. O processo terapêutico é corrigir a forma que o paciente interpreta o mundo, aumentando a atividade do pré-frontal e diminuindo a atividade dessas áreas límbicas. Isso é terapia cognitivo-comportamental, que é uma forma de terapia.